lunchtime. Can you turn that TV down? Jason Statham é um ator britânico que se tornou o astro dos filmes de Guy Ritchie e de filmes de ação de Hollywood. Ele já teve uma carreira no esporte, foi hooligan e modelo. Nesse vídeo a gente vai falar de todas as peripécias do destino dele. Mix Show apresenta Jason Statham. Como é a vida do ator favorito de Guy Ritchie e como ele gasta os milhões dele. Jason nasceu em 26 de julho de 67 na cidade inglesa de Shirebrook. Ele é o segundo filho da família. O irmão mais velho se chama Lee. A mãe dele, Eileen, era costureira, mas depois virou dançarina. E o pai dele, Barry, vivia mudando de profissão. Ele fazia bico de pintor de casas, mineiro, cantor e vendedor ambulante. A família logo se mudou para a cidade litorânea de Great Yarmouth, no leste da Inglaterra, e foi lá que ele começou a ir para a escola. Barry, que chegou a fazer ginástica e boxe, estimulava os filhos a fazer a mesma coisa. Mas Jason, quando tinha 8 anos, começou a jogar futebol e entrou para o time da escola, jogando 5 anos como atacante. Ele jogava com Vinnie Jones, que se tornou jogador profissional e depois ator. Como ele morava numa cidade do interior, ele se divertia fazendo peças de teatro para quem passava por lá. Mais tarde, ele disse que era super difícil animar as pessoas porque elas sempre estavam com pressa por causa do trabalho. Era até mais difícil do que filmar no cinema. A família dele era bem criativa e ele, o pai e o irmão tinham uma banda. Barry era o vocalista, Lee, guitarrista e Jason, o baterista. Os pais também tinham o costume de levar as crianças ao cinema, e Jason assistia até musicais, porque a mãe dele era super fã do ator e dançarino Gene Kelly. Ele começou a sonhar em ser dublê quando viu Roger Moore, na pele de James Bond, saltar de uma montanha no filme 007 O Espião que Me Amava. Mas aos 12 anos, quando estava de férias com a família em Miami, ele viu um cara saltando do trampolim na piscina. Ele ficou hipnotizado pelo show que o cara deu. Aí, quando eles voltaram para casa, a primeira coisa que ele fez foi se matricular para fazer a mesma coisa. Com 18 anos, ele se mudou para Londres. Lá tinha um centro esportivo chamado Crystal Palace, onde a equipe nacional de mergulho treinava. Vira e mexe, a gente vê nas redes sociais comentários que Jason participou nos Jogos Olímpicos de 88, mas ele nega isso. Quando os jornalistas perguntaram se era verdade que ele tinha ficado em 12º lugar nas Olimpíadas, ele respondeu: "Foi minha mãe que disse isso?" Na verdade, ele tentou se classificar 3 vezes para as Olimpíadas, em 88, 92 e 96, mas não conseguiu de jeito nenhum. O melhor resultado dele no esporte foi o 8º lugar nos Jogos da Commonwealth de 90, na Nova Zelândia. Ele adorava viajar quando estava seguindo a carreira esportiva, e ele aproveitava as competições internais para conhecer meninas de outros países. Ele conseguiu visitar até a União Soviética, pouco antes dela se desfazer no campeonato de outono. Ele ainda tem uma foto com os integrantes da equipe de mergulho soviética. Mesmo dando duro, quando ele tinha 24 anos, ele entendeu que não ia conseguir fazer muito sucesso não. O salário de atleta só dava pro aluguel, aí ele tinha que fazer bico vendendo joias falsas e perfumes na rua. O futuro ator conseguia tirar mais ou menos umas 2.000 libras por dia. Usando todo o seu charme, ele conseguia chamar a atenção das pessoas na rua e convencê-las a comprar até o que elas não precisavam. Mas uma vez ele teve que lutar com os ladrões e jogou tudo fora quando estava correndo. Naquela noite ele resolveu que estava na hora de encontrar um trabalho mais tranquilo. Ele continuou indo no complexo esportivo para ver os velhos amigos e, por uma feliz coincidência, conheceu uns representantes de uma agência de modelos lá. Os olheiros estavam procurando novos rostos e Jason chamou a atenção deles. Assim, ele virou modelo de catálogo de roupa, fotografando com roupas da Tommy Hilfiger, Levi's, Lee Jeans e Adidas. Depois, o portfólio dele ganhou comerciais do jogo de computador Soccer Nation e do chocolate Kit Kat. Mais tarde, ele começou a aparecer em videoclipes. Em um clipe, ele tá dançando com uma calça de leopardo e em outro, ele tá pintado de prata e dourada e fazendo uns truques acrobáticos. Ele tirava umas 250 libras por dia de filmagem. A carreira de modelo ajudou Jason a conseguir o primeiro papel dele no cinema.
No final dos anos 90, o diretor da Tommy Hilfiger foi o produtor do filme completo do jovem diretor Guy Ritchie e recomendou Jason para fazer um dos papéis principais. Aí, na seleção, eles pediram para ele vender joia falsa para o diretor, e ele foi super bem. Ele também não quis aceitar a mercadoria de volta, não. E era exatamente isso que precisava para o filme: jogos, trapaças e 2 canos fumegantes. O filme foi lançado em 98 e fez um sucesso estrondoso. So, is there something we should know about you? I'm not sure what's more worrying, the job or your past. Ele faturou 5.000 libras por esse trabalho, mas como ele mesmo diz, teria feito até de graça só para tentar fazer algo novo. Aliás, se Guy Ritchie conseguiu sacar as habilidades de vendedor de Jason, o produtor do filme, Matthew Vaughn, sacou logo o senso de humor dele. Um dia ele chegou no set de filmagem num Porsche novinho em folha, mas ouviu um barulho horroroso quando estava saindo. Descobriram que Jason tinha enchido o porta-malas com um monte de ferradura. Não foi só a carreira dele que mudou. Em 97, ele começou a sair com a atriz Kelly Brook. Eles estavam doidinhos um pelo outro e nem tentavam esconder nada do público. O romance durou 7 anos até que ela conheceu o colega Billy Zane e ficou com ele. Em 2000, Jason e Guy Ritchie se encontraram de novo para as filmagens do filme Snatch, Porcos e Diamantes. No início, ofereceram a ele um papel secundário como organizador de lutas clandestinas, mas no desenrolar do projeto ele virou o narrador principal. O cachê dele já era de 15.000 libras. Is he allowed to do that? It's an unlicensed boxing match, Tommy. Not a tickling competition. These lads are out to hurt each other. What's happening with those sausages, Charlie? Drumming these turkeys. Nessa altura do campeonato, Jason e Guy Ritchie já eram muito amigos. Guy contagiou Jason com a paixão dele por artes marciais e eles ficavam praticando na garagem. Enquanto isso, a carreira dele estava indo muito bem, inclusive no exterior. No início dos anos 2000, ele apareceu nos filmes Febre Urbana, Fantasmas de Marte, O Confronto e Penalidade Máxima. Ele finalmente conquistou o título de estrela de Hollywood depois do lançamento do filme de ação Carga Explosiva, de Luc Besson. Como ele já tinha treinamento esportivo, ele mesmo fez quase todas as acrobacias, incluindo as cenas de racha, mergulho e lutas. Durante uma cena, o pouco de cabelo que ele tinha pegou fogo depois que um fragmento de alguma coisa em chamas caiu na cabeça dele. Mas por outro lado, o cachê foi de $750 mil. You gave me too much. I need you to take us to Avignon. The deal was this far, no further. The deal is the deal. Rule number 1. Rules are meant to be broken. Not mine. Em 2003, saiu o filme Uma Saída de Mestre. Para fazer o papel, Jason treinou com o campeão de Fórmula 1 Damon Hill e faturou um cachê de $450 mil. What are you getting, Rob? I don't know, there's a lot of things. You can borrow a lot of money. No, I'm just thinking about naked girls and leather seats. Obviously, see? I suppose I'd get the Aston Martin Vanquish. There's not a lot a girl won't do on the passenger seat of one of those things. Em seguida, ele estrelou os thrillers Colateral e Celular Um Grito de Socorro. Em 2005, o público viu 4 filmes com ele. O próximo trabalho de Guy Ritchie, Revolver, além de Caos, London e Carga Explosiva 2. Jason disse que correu um risco enorme no set do último filme e teve sorte que não se machucou. Ele podia ter usado um dublê, mas ele quis fazer tudo sozinho. Aliás, ele acredita que dublês são uma profissão muito subestimada em Hollywood. E pede para criarem uma categoria só para eles no Oscar. E no set do filme London, ele conheceu a cantora australiana Sophie Monk, e eles logo começaram a sair. Eles tentaram não tornar o romance público, mas ele durou menos de 1 ano. Ele logo mergulhou num novo relacionamento, dessa vez com a especialista em arte Alex Solman. O cara escondeu sua amada da imprensa por um tempo e pelo visto não era à toa. Depois que eles começaram a sair juntos, a moça foi atingida por uma onda de negatividade dos fãs de Jason. Eles terminaram depois de 4 anos. Diz a mídia que ela simplesmente não suportava a popularidade dele, mas eles não falam nada sobre isso. Aliás, uma vez perseguiram ele tão loucamente que ele chegou a contratar um sósia só para desviar a atenção.
Os próximos trabalhos dele foram o filme de fantasia Em Nome do Rei e os filmes de ação Rogue, o Assassino e Adrenalina. Nesse último, ele interpretou um assassino de aluguel que precisa criar um ambiente incrivelmente tenso em torno dele mesmo para não morrer de um veneno mortal. O cara faz cada coisa terrível na história que ele foi considerado o personagem masculino mais ofensivo pelo Women's Film Critical Circle. You're gonna tell me where he is. I'm gonna blow your brains to the fucking toilet! Come on, man! The white man is cool. Hey, the white man is cool. Em 2009, lançaram uma sequência dessa história de qualquer jeito. No início de 2008, Jason apareceu no thriller policial Efeito Dominó. E no final do verão, foi lançado o filme de ação de ficção científica Corrida Mortal. Quando ele estava se preparando para o papel, ele visitou uma prisão de segurança máxima perto de Los Angeles e em 3 meses ele reduziu a gordura corporal de 20% para 6%. Um pouco mais tarde, o público assistiu à terceira parte de Carga Explosiva, que foi filmada em Odessa, na Ucrânia. Só que Jason nunca visitou Odessa, um dublê fez tudo no lugar dele, mas depois ele foi a Kiev para promover outro filme. O ano de 2010 foi marcado pelo lançamento do thriller policial 13, O Jogador, e do filme de ação Os Mercenários. Sylvester Stallone convidou Jason para participar da franquia dele junto com outras lendas dos filmes de ação. Now you know what I do for a living. I'm not perfect. You should have waited. I was worth it. No mesmo ano, ele esteve no festival de música Coachella, onde 2 coisas bem interessantes aconteceram com ele. Primeiro, ele foi preso roubando um carro de golfe, e depois ele conheceu a modelo Rosie Huntington Whiteley. Eles gostaram um do outro logo de cara, mas não se apressaram em anunciar nada ao público. Depois de quase 6 meses, o segredo deles veio à tona por causa da perseguição dos paparazzi, e logo eles foram morar juntos. Uma única vez eles deram um tempo para cada um se resolver, mas no restante do relacionamento eles tiveram bastante harmonia. Como ele admitiu numa entrevista, ela foi atraída pelo senso de humor incrível dele e por todo o apoio que ele dava para ela. Por exemplo, quando ela conseguiu o primeiro papel dela em Transformers 3, ele mandou para ela uma proteção especial que ele mesmo usa para fazer acrobacias perigosas para ela não se machucar. O ano de 2011 foi muito produtivo para ele. Jason dublou o filme de animação Gnomeu e Julieta, estrelou Assassino a Preço Fixo, Blitz e Os Especialistas. Nos anos seguintes saíram os filmes de ação The Defender, Os Mercenários 2, Parker, Redenção e Linha de Frente. Essa produtividade toda não tinha como não refletir no bem-estar financeiro dele, né? Em 2013, a fortuna dele foi estimada em 30 milhões de dólares. Em 2014, a franquia da super equipe de Sylvester Stallone ganhou uma continuação. No set da terceira parte de Os Mercenários, Jason quase morreu quando o freio do caminhão que ele estava dirigindo falhou. O carro voou da doca para o mar, e o que ajudou ele foi que ele sabia nadar. Então ele logo saiu da cabine são e salvo e foi nadando até a superfície. Ele mesmo comentou que toda a equipe do filme ficou mega assustada e foi correndo para tentar puxá-lo, mas Stallone ficou fazendo cara de nada e filmou tudo no iPhone dele. No mesmo ano, ele foi incluído no Hall da Fama dos Esportes Internacionais e em 2015 saiu o filme de ação Jogo Duro. Para fazer esse papel, ele fez uma dieta só de espinafre e arroz integral para continuar magro. Depois foi lançado A Espiã que Sabia de Menos. Here's what we do. I go into the face-off machine, get a whole new face. I turn up, they never notice me. Aliás, esse foi o único roteiro de comédia que ele gostou. E ao mesmo tempo, ele também estrelou o filme Velozes e Furiosos 7. Ele poderia ter feito Velozes e Furiosos anterior, mas não deu certo por causa do cronograma apertado dele. Em janeiro de 2016, ele pediu a sua amada em casamento. E todo mundo ficou sabendo disso no Globo de Ouro. Lá no tapete vermelho, ela exibiu um anel de noivado super luxuoso com um diamante de 5 quilates de $350 mil. Eles não tiveram nenhuma pressa para formalizar o relacionamento. Em 24 de junho de 2017, eles tiveram um filho, Jack Oscar.
Rose disse que oficializar o casamento para ela e Jason não é uma prioridade e que seria ótimo comemorar quando o filho crescesse. A mídia é que é mais impaciente com isso. Chegaram até a alardear um casamento iminente em 2018, mas era só um boato. Quando a família dele estava crescendo, ele apareceu no filme Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição. E ele teve que protagonizar 2 cenas ao mesmo tempo. Ele correu de um set de filmagem para o outro para filmar um final super dinâmico. Ele também apareceu na 8ª parte de Velozes e Furiosos e depois no filme de terror Mega Tubarão. No verão de 2019, ele estrelou o novo filme de corrida de rua Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw. Dessa vez, ele ficou com um dos papéis principais, um agente especial de elite, e faturou um cachê impressionante de 13 milhões de dólares. Nesse filme, ele também estreou como coprodutor. It hurts. Well, for me, it's not your voice. It's your face. Your big, stupid face. Looking at it makes me feel like God is projectile vomiting right in my eyes. And it burns. Em 2021, o mundo assistiu de novo Jason Statham e Guy Ritchie trabalhando juntos, no filme de ação Infiltrado. You open it, they're just gonna kill all 3 of us and take the money anyway. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole and leave this to me. Eles também fizeram juntos o filme Esquema de Risco Operação Fortuna, que já foi lançado. Uma sequência da comédia Spy já tinha sido anunciada, mas os detalhes ainda não foram revelados. E os projetos Os Mercenários 4 e Mega Tubarão 2 já saíram nos cinemas. O thriller Beekeeper, Rede de Vingança, que começou a ser filmado no outono de 2022, está programado para ser lançado nesse ano. Em fevereiro de 2022, Jason e Rose foram pais pela 2ª vez. Eles tiveram uma filha, Isabella James. A família é dona de várias casas. A principal mansão deles, de 13 milhões de dólares, fica em Beverly Hills. Ela tem 2 andares, 5 quartos e 8 banheiros. O interior da casa é todo de cores neutras com diferentes tons de branco e bege. Os cômodos têm janelas panorâmicas e bastante coisa de madeira, e os arranjos florais deixam tudo bem aconchegante. A casa é cercada por sebes e o pátio tem uma piscina e uma área de lazer. Eles têm outra casa em Londres, no bairro de Chelsea. O casal comprou em 2020 por quase 10 milhões de dólares e começou a reformar. A gente também vê cores neutras nela, junto com materiais naturais, madeira, pedra e mármore. A mansão de 4 andares fica numa área de preservação e tem importância histórica. Então qualquer alteração, tanto na casa quanto na área ao redor, precisa ser aprovada pelas autoridades locais. E o casal de estrelas quer colocar uma cerca viva e cortar umas árvores ali. Em 2015, Jason e Rose compraram uma casa de 4 quartos em Hollywood Hills por 2,7 milhões de dólares. Eles também fizeram a mansão ficar com a cara deles num estilo escandinavo minimalista, mas em 2020 eles colocaram no mercado por menos de 7 milhões de dólares. Ainda em 2020, ele vendeu uma mansão à beira-mar em Malibu por 20 milhões de dólares, que ele tinha comprado em 2009 por 10,6 milhões. Foi porque ele comprou a casa por impulso, num passeio com os amigos, e depois de negociar tudo rapidinho, ele já começou a reformar. Jason disse que escolheu móveis vintage na mesma paleta de cores para a casa não ficar nada cheguei. Nas prateleiras de lá tem livros e fotografias em preto e branco que ele mesmo tirou e obras de outros atores também. Dá para relaxar no sofá enorme da sala de estar ou nas espreguiçadeiras na varanda, e a garagem tem tudo o que você precisa para surfar. Ele já teve várias casas em Hollywood Hills. Uma delas ele comprou em 2011 do ator Ben Stiller por 7,3 milhões de dólares e depois vendeu em 2015 por 9,2 milhões. A mansão em estilo espanhol tem 6 quartos e 6 banheiros, além de uma cozinha, um cinema e uma piscina no quintal. Quando ele se mudou para a casa de Rose, ele também colocou à venda outra casa, com paredes de vidro do chão até o teto, pedindo quase 3 milhões. A mídia também está por dentro de um apartamento no centro de Los Angeles que ele vendeu em 2009 por quase 1,4 milhões de dólares
e uma casa no sul de Londres também. O ator comprou a casa junto com a ex-namorada Kelly Brook por pouco mais de $1 milhão, mas vendeu logo depois que eles terminaram. Jason Statham é um dos atores mais lucrativos. Os filmes dele de 2012 a 2017 renderam $1,5 bilhão em bilheteria. A fortuna pessoal dele é estimada em $90 milhões. Parte da renda vem de contratos de publicidade. Ele foi o rosto do óleo de motor G-Energy, do carro esportivo americano Saleen e do smartphone LG. Ele revelou todo o seu potencial cômico nesse vídeo, fazendo todos os personagens ao mesmo tempo. Ele já apareceu várias vezes em comerciais do Super Bowl, os mais caros e prestigiados do ramo. Por exemplo, ele estrelou comerciais da Audi e da empresa de telecomunicações Xfinity, em que ele luta contra uns bandidos enquanto está tentando assistir Downton Abbey, e também fez um comercial da plataforma Wix.com. Ele e Gal Gadot dão uma surra nos vilões, e o vídeo teve 22 milhões de visualizações. O ator gasta muito dinheiro em carrões. Ele já disse várias vezes em entrevista que prefere os carros alemães, principalmente o Audi. Jason comprou 3 carros dessa marca para ele, R8, S8 e RS6. Ele também tem um Jaguar F-Type SVR, um Aston Martin DBS Volante, um Mercedes-Benz S63 AMG, um Porsche 911 GT2, um Lamborghini Murcielago, um Ferrari F2 Berlinetta, um Jaguar E-Type, um McLaren Senna e um McLaren 570S. Jason é bem crítico com suas habilidades de atuação e faz de tudo para não exagerar quando está fazendo seus filmes. No gênero de ação, ele gosta de demonstrar força, principalmente porque ele continua praticando artes marciais. Ele se exercita de manhã cedo e também curte jogar xadrez e fazer wakeboard, esqui aquático, windsurf e escalada. E ele não abandonou a paixão de infância pelo futebol. Ele mesmo joga em um time amador em Hollywood e torce pelo clube de futebol Nottingham Forest. Qual é o seu filme favorito de Jason Statham? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.